Olá, tudo bem? Eu, evidentemente, não poderia estar de fora de analisar o julgamento e a condenação do Bolsonaro. Eh, Evidentemente, deveria ter feito isso mais cedo, mas não foi possível. Estou a fazer agora. E quero, como costumo fazer sempre, trazer alguns aspectos que eu considero importantes e que ou não têm sido falado ou não têm sido falado com a frequência e dando o destaque que se deve dar a esses aspectos. E eu quero começar por falar o seguinte. Primeiro, pela diferença de postura do Lula em relação ao Bolsonaro, quando ele foi condenado sem provas, num processo em que a sentença, e é preciso repisar sempre isso, constava que ele estava sendo condenado por fatos indeterminados, ou seja, ele estava sendo condenado por um juiz que reconhecia não ter nenhuma prova para o condenar. Tratava-se, como ele também referiu, de convicção pessoal. Ele estava convicto que o Lula tinha cometido crimes. Evidentemente, o processo acabou por ser anulado e muito justamente porque ninguém pode ser condenado sem provas. No caso do Bolsonaro, acontece um fenómeno diferente, em que a defesa e o seu principal advogado, que não deveria ser o juiz Luís Fux, acabou por se queixar do grande volume de documento que tinha. Ora bem, faria sentido ele se queixar se a acusação, o Ministério Público, apenas tivesse disponibilizado os documentos que usou para preparar a acusação. Mas não, eles receberam os documentos da acusação e receberam todo o volume de documento que poderiam investigar. E reparem, não era por falta de dinheiro. O Bolsonaro tinha dinheiro mais do que suficiente para pagar a uma equipa de 100 pessoas ou mais para investigar todos aqueles documentos. E basicamente o que aconteceu é que eles não encontraram em todo aquele volume de documento nada que servisse à defesa. Tanto que nada daqueles documentos em que eles receberam, eles mandaram acrescentar. Então a única forma que eles tinham de anular o processo era dizer que existia provas a mais. E isso foi muito bem desmontado, tanto pelo ministro Alexandre de Moraes, como pelo ministro e presidente Cristiano Zanin. Isso ficou extremamente bem demonstrado. As provas são evidentes. Aliás, no último dia, aquele vídeo que o Alexandre de Moraes fez questão e muito bem de apresentar desmonta toda a tese defendida por Luís Fux. E agora é sobre o Luís Fux que eu quero me dedicar um pouco mais, dar um pouco mais de atenção. Porquê? Porque, como eu costumo dizer frequentemente, eu não acredito em coincidências, sobretudo quando essas coincidências eh, são, deixam demasiado evidente outros interesses e medos. No caso do Fux, isso ficou por demais evidente, porque ele poderia perfeitamente mudar de ideias. Agora, mudar de ideias num espaço tão curto, sem nunca admitir que estava a fazer uma mudança radical de ideia, atacando inclusivamente os seus colegas e o Ministério Público, sendo que até aí ele tinha aprovado integralmente a acusação e mandado todo o peixe pequeno que chegou a sua mão para julgar, todos ele aprovou a condenação integralmente. Inclusivamente, em nenhum momento ele se queixou, achou excessiva as penas aplicadas
essas pessoas que foram usadas como massa de manobra por 17 anos. Outra coisa extremamente ridícula foi ele não reconhecer nenhum crime da parte do Bolsonaro, mas conseguir ver crime no Mauro Cid. Sendo que o Mauro Cid era uma espécie de ordenança do Bolsonaro. Ele basicamente estava ali para executar as ordens do Bolsonaro. Alguém acha credível que o Cid estivesse ele próprio um, um, um agente nesse processo dos menos graduados, uma vez que ele é coronel, e estaria, de alguma forma, a comandar generais para dar um golpe. A revelia do seu chefe. Alguém acredita que isso tem alguma plausibilidade, faz isto algum sentido? Evidentemente que essa falta de sentido foi logo notada pelo ministro Flávio Dino quando questionou o Luís Fux sobre, então você está a condenar o Cid e está a inocentar todos os outros, em que todos os outros fazia parte do Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes, no dia seguinte, fez questão de mostrar todos aqueles cartazes que pediam intervenção militar, em que muitos deles diziam intervenção militar com Bolsonaro no poder. Nenhum deles dizia com Mauro Cid no poder. Nenhum deles dizia que com o general Braga Neto no comando. Portanto, não faz nenhum sentido. Aquele voto foi um voto vergonhoso e covarde. Porquê covarde? Porque indica uma mudança que ele faz precisamente logo depois de que os colegas dele ter sido ameaçado com a lei Magnitsky. E, inclusivamente, vai além da covardia. Existe até uma questão de caráter, porque depois de ter colegas deles a ser ameaçado, ele tentar se livrar, atirar para a fogueira os colegas e se livrar dessa lei Magnitsky em que o medo dele é incompreensível, a não ser que ele tenha nos Estados Unidos bens e que não queira correr o risco de os ver bloqueados. Mas mesmo que seja isso, evidentemente é uma pessoa que não serve para ser juiz nem de primeira instância, porque um juiz não pode recear esse tipo de pressão. Ele tem que a condenar e não recear. E outra coisa que me foi chamada a atenção nos vários comentários que eu ouvi é, já no passado, uma filha dele foi admitida como desembargadora, não tendo sequer participado nas provas de seleção, nas provas que todos teriam que estar sujeitos para ser admitidos nesse cargo. Ela não passou por esse processo, claro, por algum tipo de manobra feita com a influência do Fux. E isto me faz pensar, e houve um jornalista que chamou a atenção para essa possibilidade, dele, na certeza de que não tem a menor hipótese dele ter nenhum tipo de influência quando sair do Supremo, e ele vai sair em breve, o próximo presidente vai nomear 3 novos representantes para o Supremo, um deles para o lugar do Fux, e muito provavelmente ele quer manter a influência, quem sabe, para conseguir que a filha dele seja nomeada pelo lugar dele. O que mais uma vez o desqualifica como juiz, até mesmo para um juiz de primeira instância. Um juiz não pode exercer a sua função baseado nesse jogo de interesses pessoais. Um juiz está para julgar perante a lei e não para entrar nesse tipo de manobras. E para mim, quer uma hipótese, quer outra, ou eventualmente as duas, está evidente. De que forma é que ele exerceria essa pressão?
É simples. A partir do momento que ele entrega um trabalho melhor até do que todos os outros advogados para o próximo presidente, e uma vez que, em caso de vitória do Lula, ele não teria a menor possibilidade de ter nenhuma influência, ele aposta numa possível vitória, por exemplo, do Tarcísio, e para depois cobrar o trabalho executado, cobrar pelo trabalho feito. E isso também é uma forma de corrupção. A corrupção não necessariamente envolve dinheiro, também envolve essas trocas de favores, em que eu me presto ao papel de absolver e abrir um espaço para discussão e para futuramente uma eventual descriminalização ou uma anistia aos presos envolvidos no golpe de Estado. Em contrapartida, eu mantenho a minha influência e consigo que o próximo juiz que vai ocupar o meu lugar seja minha filha. Isto, quer uma coisa, quer outra, quer o medo da lei Magnitsky, quer esse jogo de interesses, quanto a mim, está evidenciado no voto do Fux. É preciso que isto também esteja bastante presente. E, para terminar, eu quero dizer o seguinte: este julgamento também deixa evidenciado ainda mais a importância da vitória do Lula em 2026, porque o próximo presidente vai nomear mais 3 juízes para o Supremo, um deles para o lugar do Fux, outro para o Gilmar Mendes e o outro para a juíza Carmen Lúcia. E se for a direita a ganhar, a direita passa a ter maioria no Supremo. E nós sabemos a diferença de atuação dos juízes que são nomeados pela esquerda ou centro-esquerda, que, uma vez eleitos, demonstram de facto isenção e total independência do poder, e, pelo contrário, os juízes que são nomeados pela direita e extrema-direita, como são os casos dos dois que já foram nomeados pelo Bolsonaro, em que ele trata que são os seus 20% no STF. Coisa que nunca ninguém da esquerda tratou os juízes como cada um deles representando 10% do poder da esquerda, do PT ou do PSDB quando esteve no governo. Nenhum juiz foi tratado dessa forma como o Bolsonaro tratou os juízes que ele nomeou. Portanto, é extremamente grave que a direita, ou a extrema-direita, melhor dizendo, ganhe as eleições, porque isto inclusivamente vai facilitar o golpe. Porque com o Supremo nas mãos do Executivo vai ser muito mais fácil convencer as Forças Armadas a dar o golpe, porque elas sabem que não vão ter ali o entrave do Supremo, que o Supremo estará dominado, digamos assim. Portanto, mais até que em 2022, 2026 é fundamental o voto no Lula ou em algum representante, se não puder ser o Lula, do centro-esquerda, para evitar a volta da direita. Porque se a direita voltar, a probabilidade do Brasil cair numa ditadura aumenta muitíssimo. Porque todos aqueles que foram condenados serão libertados e eles voltarão a dar o golpe, e dessa vez com muito maior probabilidade de sucesso, porque o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino e outros não terão poder suficiente para evitar que o golpe se efetive. Não vão ter poder suficiente para que os presos sejam libertados e que, mais uma vez, aconteça aquilo que historicamente aconteceu sempre no Brasil, que sempre que foram anistiados golpistas, eles mais tarde voltaram e o golpe deu certo, o golpe funcionou. Bom, fico-me neste vídeo por aqui. Espero que você, se tenha gostado, dê o seu like ou dislike se não gostou. Deixe o seu comentário, é fundamental
saber o que é que você pensa. Esse feedback em relação aos vídeos, para mim, é fundamental e, como vocês podem ver, eu respondo a todos os comentários que aparecem nos meus vídeos. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.